Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem? Como vamos? Meu nome é Danilo Vieira Vilela, estou aqui em mais uma aula da Escola de Direito com vocês. Nessa aula do cursinho, nós estamos tratando aqui sobre direito administrativo na prova da OAB. Esse é nosso 8º encontro. Se você perdeu algum de nossos encontros, alguma de nossas aulas aqui pela Escola de Direito, é só procurar na playlist, Procure no canal Escola de Direito, na playlist, Direito Administrativo, no cursinho, você encontrará todos os encontros aí gratuitos em que estou analisando as questões cobradas nos 10 últimos exames da prova da OAB, tudo bem? A ideia aqui não é só tratar de OAB, nós estamos num ciclo inicial para falar de OAB. Terminando a OAB, nós começaremos a falar também de outras questões de concursos, de concursos diversificados, de concursos variados, tudo bem? Sejam bem-vindos então, vamos nessa, compartilhando aqui com vocês. Meu nome é Danilo Vieira Vilela, como eu falei, certo? Nós estamos fazendo, como eu falei aqui, as questões da prova da OAB, tá? E para você que quer acompanhar todas as nossas aulas, está na sua preparação para o exame da OAB, sobretudo o 32º exame, que vai ocorrer em março de 2021, eu venho preenchendo a cada início de aula, eu coloco aqui a tabelinha, aqui no lado, em que eu destaco quais foram os temas mais cobrados na prova da OAB, separados aqui por assunto, os temas mais cobrados, a quantidade de questões de cada assunto, e à medida que as aulas vão se passando, nossos encontros vão se passando, eu coloco aqui também em azul, para você ver em qual aula você vai encontrar determinado assunto, tá? Então, na aula 1, nós tivemos uma abordagem mais geral, eu comentei da prova, indiquei bibliografia, falei do que esperar da prova da OAB, analisei com mais detidamente esse quadro aqui, e aí eu resolvi aquela única questão sobre bens públicos que foi cobrada na OAB nos últimos 10 exames, do 22º, tá aqui em cima, do 22º até o 31º, certo? E aí, sucessivamente, na aula 2, eu falei de agências reguladoras e de parceria público-privada. Na aula 3, eu falei de empresas estatais e comecei responsabilidade civil do Estado, tema que eu acabei terminando na aula 4. Aula 5 e 6 sobre serviços públicos. E agora, aula 7, 8 e 9, falando sobre improbidade administrativa e as 6 questões cobradas nos últimos 10 exames da OAB, certo? Você pode ver aí que nós temos ainda muitas questões para discutir. A ideia é vermos todas as questões, todas as 58 questões, até a data da realização do 32º exame da OAB, que vai ocorrer em março de 2021. Tudo bem? Então vamos nessa, prosseguindo aí sobre improbidade administrativa, continuando o tema que eu já iniciei na aula número 7. Essa é a nossa aula de número 8, certo? Prosseguindo com improbidade administrativa, com base na Lei 8429 de 1992. Na aula inicial, na aula 8, eu comentei com vocês, basicamente, o que é improbidade administrativa, falei do fundamento constitucional da improbidade administrativa, analisamos a questão dos sujeitos ligados à prática de improbidade administrativa, sujeito ativo, sujeito passivo, resolvemos uma questão que caiu a respeito desse tema e discutimos também o elemento subjetivo, Nós vimos que as condutas da improbidade administrativa são puníveis aí a título de responsabilidade subjetiva, Não existe a responsabilização objetiva na prática de improbidade administrativa. Se você tiver dúvida quanto a isso, procure na nossa playlist a aula de número 7, tudo bem? Prosseguindo então, na aula de hoje, o foco é continuar falando de improbidade, vamos analisar as condutas, certo? O tema também, obviamente, cobrado em todo e qualquer concurso, todo exame da OAB, que envolva improbidade administrativa, certo? Vejam vocês que às vezes não cai especificamente algo sobre a conduta, mas cai uma historinha lá que envolve uma conduta e você tem que conhecê-las para apresentar a sua resposta, tá bom? Então vamos lá, nós temos 4 condutas na lei de improbidade administrativa. Aí alguém de cara já para e fala, professor, não são 3? Não são 3? Não são 3, não são 3. Nós temos o artigo 10A, que colocou uma nova conduta, e essa tem cara de aparecer na prova da OAB, justamente por ser aí uma relativa novidade. Não é tanto novidade assim não, mas é uma relativa novidade, tudo bem? Então, as condutas previstas no artigo 9º, 10, 10A e 11 vão iniciar com a prática de enriquecimento ilícito. O artigo 9º
da Lei de Improbidade Administrativa, 8429, vai dizer, então, que constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, ao oferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão de exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade, ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º da lei e notadamente. Então, quando o artigo coloca a expressão notadamente, significa que está colocando ali algumas situações, né, um rol exemplificativo de situações que podem resultar aí nessa prática de enriquecimento ilícito. Isso é muito importante. Não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo. Ou seja, ali nós temos algumas situações que podem caracterizar enriquecimento ilícito, mas não só aquelas lá estampadas nos incisos, né, do artigo 9º. Tá? Nós podemos ter várias outras condutas, desde que configurando a prática do caput, serão a improbidade administrativa na modalidade enriquecimento ilícito, certo? Isso aqui não é uma aula de graduação, é uma aula de revisão, então vamos ao ponto que interessa mais para a gente no artigo 9º. Nós temos aqui uma vantagem patrimonial, certo? Que pode ser positiva ou negativa. O que é uma vantagem positiva, pessoal? Quando a pessoa ganha uma coisa. Então eu sou, participo lá de uma comissão de licitação, e aí eu ganho um presente, eu ganho um relógio de ouro. Ninguém usa relógio mais, né? Mas sei lá, eu ganho um relógio de ouro lá da empresa interessada em vencer aquela licitação. Há uma vantagem patrimonial, meu patrimônio está aumentando, está havendo um acréscimo, está sendo um ganho aqui, uma vantagem positiva no meu patrimônio. Certo? Agora vamos imaginar outra coisa. Eu, mesma hipótese, eu participo de um procedimento licitatório, faço parte da comissão de licitação, e aquela empresa, uma empresa que tem interesse em vencer, ela, por exemplo, eu tenho um débito com ela, eu devo lá o financiamento da minha casa, eu devo ali R$ 200.000 àquela empresa. A empresa fala, não, pode deixar, não precisa pagar não. Vejam vocês, ela não me deu dinheiro, ela não me deu um objeto de valor, certo? Mas eu deixarei de pagar algo para ela. Então, o meu patrimônio vai deixar de diminuir. Eu tenho aqui uma vantagem, certo? Que é negativa. Eu deixei de colaborar, mas também, eu deixei de pagar, mas também isso é uma ação que representa um enriquecimento ilícito. Se eu deixo de gastar, eu estou tendo um enriquecimento, né? O meu patrimônio está continuando o mesmo quando ele deveria decrescer. Então, aqui eu tenho uma vantagem patrimonial indevida, certo? Observe que nessa situação não tem que haver dano ao erário para se caracterizar. Vou imaginar que eu favoreça alguém em um concurso público. O cara dando um concurso para ganhar R$ 20.000, certo? E aí eu ganhei lá um favor, ganhei um dinheiro dele para poder aprová-lo no concurso. Tá bom. Houve um prejuízo ao erário? Houve um dano ao erário? Não, porque ele vai ganhar tanto quanto seria o segundo colocado, o terceiro colocado ou qualquer outra pessoa. Não há um dano ao erário. Mas não é isso que se discute aqui no artigo 9º. O que discute aqui é o enriquecimento ilícito. Houve enriquecimento ilícito de minha parte, está caracterizada a improbidade, certo? Essa vantagem patrimonial tem que ser indevida, é claro, não tem sentido, né? Se alguém me deve um valor por uma transação comercial que nós fizemos, sei lá, qualquer coisa, ele me paga e, por coincidência, eu sou lá o servidor, eu sou lá o agente público que vou atuar com ele, lidar com ele em um determinado concurso, uma licitação. Claro, isso não é problema, porque esse pagamento seria lícito, certo? Esse enriquecimento ilícito, como nós vimos na aula 7, é punido apenas a título de dolo. Dolo. E, por óbvio, pessoal, tem que haver um nexo causal entre o que eu ganhei, no exemplo que eu dei o relógio, ou o que eu deixei de pagar lá o financiamento da casa, e o exercício funcional. Né? Ah, se isso ocorreu fora da minha atividade de agente público, claro, isso aqui pode caracterizar outra coisa, mas não improbidade administrativa. Tá bem? Então, essa é a primeira conduta na Lei 8429. A segunda, pessoal, é o ato lesivo ao erário. Ato lesivo ao erário. Da mesma forma que temos no artigo 9º, lá no artigo 10 caput, a lei vai dizer para a gente que constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, cuidado agora, hein? Dolosa ou culposa,
que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º dessa lei, e notadamente. Aqui, olha só. O que aqui parece com o artigo 9º? O notadamente, né? Termina com notadamente. Então, mais uma vez, eu tenho um rol aqui exemplificativo de condutas que vão ensejar a improbidade administrativa, certo? Não é um rol taxativo, mas um rol meramente exemplificativo. Agora, aqui merece destaque algo muito importante que foi falado na nossa aula 7, que aqui nós temos a conduta dolosa ou culposa. Então, excepcionalmente, diferente da regra da lei de probidade administrativa, o ato lesivo ao erário pode ser punido a título de dolo ou a título de culpa. Culpa, naquele sentido tradicional que você conhece, imprudência, negligência ou imperícia, certo? Então, aqui tem que haver uma perda patrimonial por parte da administração pública. Uma perda efetiva. A administração perdeu alguma coisa, certo? Pela conduta do agente público. E tem que haver um nexo causal entre o exercício funcional, aquela conduta, e a efetiva perda que a administração pública teve, tá? Tem que haver a ilegalidade da conduta do agente também, né, pessoal? Imagine, sei lá, que determinada a ente da administração pública, uma entidade, uma estatal, por exemplo, faça um investimento em um determinado setor, um investimento de risco, e depois há um prejuízo. Não houve aí o lucro, o retorno esperado, certo? Mas a conduta do agente foi lícita, né? Sendo lícita, não vai caracterizar a improbidade administrativa. Então, veja, não é só o prejuízo, porque o prejuízo pode acontecer. Pode acontecer, é normal, determinadas atividades envolvem risco e podem ter prejuízo como consequência, certo? Então tem que ser um prejuízo resultado de uma conduta dolosa ou culposa, tá? Mediante um ato ilegal, uma conduta funcional ilegal por parte do agente público, tá bem? Se a pessoa está agindo de maneira correta, né, diante de algo lícito e eventualmente venha a ter um prejuízo, isso não pode caracterizar aí, com certeza, a improbidade administrativa, tá bem? Próxima conduta, então, pessoal, é a conduta prevista lá, que eu falei para vocês, uma certa novidade, né, não tanto novidade mais, mas que foi introduzida lá em 2016 na lei. Isso aqui não caiu na prova da OAB ainda, hein? Isso aqui ainda não caiu, tá com cara de cair na prova da OAB a qualquer momento. Artigo 10A. Se você é daqueles que tem um vadimeco, pega aquela canetinha marca texto e destaque esse artigo 10A. Porque é uma novidade, tá? Os atos de improbidade administrativa decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário. Olha lá. Constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o caput e o parágrafo 1º do artigo 8º-A da Lei Complementar número 116, de 31 de julho de 2003. Essa lei aí trata de imposto sobre serviço de qualquer natureza de competência dos municípios e do Distrito Federal. Então é algo que pode aparecer tanto na parte de improbidade administrativa, tradicionalmente cobrada dentro do direito administrativo, como também pode aparecer na prova de tributário, na parte de tributário da prova da OAB, ou algum concurso que exija ainda direito financeiro, tá? Muito cuidado com isso, porque é um tema relativamente novo, ainda não cobrado, pelo menos na parte de improbidade administrativa, certo? E temos o artigo 11. O artigo 11, já desde o texto original da Lei de Improbidade Administrativa, traz aí a quarta conduta, que é exatamente, né, como diz o texto da lei, vamos lá, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. E, notadamente, olha o notadamente de novo aqui, hein, galera? Olha o notadamente de novo. Então, tem aqui mais uma vez um rol exemplificativo de condutas. Um rol exemplificativo de condutas que também caracterizarão aí a improbidade administrativa na modalidade de atos atentatórios aos princípios da administração pública, certo? Mais uma vez aqui, há que se ter uma conduta dolosa, ofensiva aos princípios e tem que ter um nexo causal, né? Uma relação entre a conduta, né, e a violação consequente dos princípios da administração pública. Tudo bem, pessoal?
Então vamos lá? Prosseguindo aqui, vamos falar um pouco, voltar um pouco ao nosso sistema de analisar as questões da prova da OAB, tá? Da prova da OAB, do exame da OAB. Então coloquei no quadro para vocês aí, no quadro, modo de dizer, né? No slide para vocês, uma questão cobrada no 38º exame da OAB. Vamos dar uma olhada, vamos comigo. Você que está só ouvindo essa aula como se fosse um podcast, mais atenção ainda, atenção redobrada. Olha lá. A União celebrou um convênio com o município Alfa para a implantação de um sistema de esgotamento sanitário. Tá bom, beleza, tá aí tudo bem. O governo federal repassou recursos ao ente local, ficando o município encarregado da licitação e da contratação da sociedade empresária responsável pelas obras. Tá, tá aí tudo bem também. Após um certame conturbado, então, uma licitação conturbada, cercado de denúncias de favorecimento e conduzido sob a estreita supervisão do prefeito, sagrou-se vencedora a Sociedade Empresária Vale Tudo Limitada. Adoro esses nomes que a OAB inventa. Vale Tudo Limitada. Em escutas telefônicas devidamente autorizadas pelo Poder Judiciário, isso é importante, comprovou-se o direcionamento da licitação para favorecer a sociedade empresária Vale Tudo Limitada, que tem como sócios os filhos do prefeito do município Alfa. Eita, tá ficando estranho. Tendo sido feita perícia no orçamento, identificou-se superfaturamento no preço contratado. Com base na situação narrada, assinale a afirmativa correta. Vamos ver então quais são aqui as opções nas alternativas. Letra A. Letra A. Não compete ao Tribunal de Contas da União fiscalizar o emprego dos recursos em questão, pois, a partir do momento em que ocorre a transferência de titularidade dos valores, encerra-se a jurisdição da Corte de Contas Federal. Vamos ver. B. O direcionamento da licitação constitui hipótese de frustração da licitude do certame, configurando ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública e, por isso, sujeita os agentes públicos somente à perda da função pública e ao pagamento de multa civil. Somente! Olha o que eu falo para vocês, galera, quando aparecem essas expressões. Todos, nunca, jamais, somente, sempre. Tem que ficar esperto. Tem que ficar esperto, tá? Vamos lá. Letra C de casa. Apenas, olha aqui, apenas os agentes públicos estão sujeitos às ações de improbidade, de forma que terceiros, como é o caso da Sociedade Empresária Vale Tudo Limitada, não podem ser réus da ação judicial e, por consequência, imunes a eventual condenação ao ressarcimento do erário causado pelo superfaturamento. Vamos fazer o seguinte, vamos eliminar essa aqui? Vamos eliminar isso aqui de cara. Por quê? Porque na aula 7, que está disponível na nossa playlist, eu te falei que o terceiro pode sim ser sujeito da ação de improbidade administrativa. Certo? Nesse caso aqui, houve um benefício direto pela empresa Vale Tudo Limitada. Tá? Então, letra C, ignora. Letra C não é. Pelo que a gente já estudou na aula anterior, a gente sabe que a letra C não pode ser. Estamos entre a A e a B e vejamos a D de dado que diz. Por se tratar de ato de improbidade administrativa que causou prejuízo ao erário, os agentes públicos envolvidos e a sociedade empresária Vale Tudo Limitada estão sujeitos ao integral ressarcimento do dano, sem prejuízo de outras medidas, como a proibição de contratar com o poder público ou receber incentivos fiscais, cadê eu perdi, por um prazo determinado. E agora, people? E agora, pessoal, o que estamos aqui? Qual que é o nosso grande problema nessa questão de número, essa primeira da aula de hoje, né? Na verdade, a terceira desses nossos 2 encontros sobre improbidade administrativa. Na verdade, o foco aqui são as sanções, hein? O foco aqui é saber quais são as sanções aplicáveis aos atos de improbidade administrativa. E aí, voltando então para uma análise da Lei 8429, nós temos ali no artigo 12 as sanções aplicáveis aos casos de improbidade administrativa, com fulcro constitucional, como nós vimos na aula anterior, certo? As sanções que a lei chama de penas, eu não gosto muito disso, a doutrina critica isso, né? O mais correto seria falar mesmo sanções, mas as penas, no exato teor da lei, do artigo 12 da lei, serão várias. Olha só, podemos ter, então, de maneira cumulativa ou isolada,
perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Então, olha, você teve um patrimônio acrescido diante de sua conduta, vai perder, né? Claro, é o mínimo, né? Segunda sanção, ressarcimento integral do dano. Claro, causou um prejuízo, a administração pública vai ter que ressarcir. Perda da função pública. Olha aí, você que está estudando para um concurso, né? Entra lá, depois de muito suor, muito cansaço, ingressa no concurso, pratica um ato de improbidade, pode perder a função. Suspensão dos direitos políticos. Nós vimos na aula anterior que não é cassação, é suspensão, hein? Suspensão. Pagamento de multa civil. Olha só devolver o que você teve acrescido de maneira ilícita não é suficiente, né? Vai ter multa também, certo? E por fim, a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Sanção importante também, tá? Na fixação dessas sanções, na hora de definir quais serão as sanções, é claro que vai ser levado em conta o critério de importância, né, gravidade da conduta praticada. Claro que nós temos aí uma certa majoração na gravidade, nós temos o enriquecimento ilícito como mais grave, o prejuízo ao erário como intermediário e a violação aos princípios da administração pública como uma conduta um tanto quanto mais simples, né, mais leve, tá, mas que também merece ser punida. Então, a lei no artigo 12 vai dizer exatamente, né, vai trazer os montantes dessas sanções a depender da conduta. Vale a pena dar uma lida, você em casa que está se preparando para o exame da OAB. Mas trazer isso aqui para a aula, para ficar lendo os números, não faria sentido, seria uma perda de tempo numa revisão, tá bom? Só vale destacar que o juiz vai levar em conta, então, a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente, na hora de definir a sanção, certo? Maravilha, tudo bem? Pois bem, então, com base nisso, após analisarmos aqui quais são as sanções pertinentes, nós podemos voltar lá para a questão. Nós podemos voltar lá para a questão que estava sendo analisada. E olha só então, a letra A fala aqui que não compete ao Tribunal de Contas da União fiscalizar emprego de recurso em questão, pois, na medida que a transferência de titularidade dos valores encerra-se a competência na jurisdição da Corte de Contas Federal. Está errado. Está errado porque fala-se claramente no enunciado que nós estamos diante de um convênio, né? Diante de um convênio entre União e município, de forma que persiste aí, sim, a competência do Tribunal de Contas Federal. Então, letra A, errada, foge até um pouquinho aqui da questão relacionada exclusivamente à improbidade. Temos algo a mais aqui, né? Letra B de bola. O direcionamento da licitação constitui hipótese de frustração da licitude do certame, tá? Configurado ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da... Opa, também está interessante. Está interessante até aqui. Só que aí fala, por isso, sujeita os agentes públicos somente à perda da função pública e ao pagamento de multa civil. O somente matou, galera. Não é somente. Nós temos várias sanções que podem ser aplicadas de maneira cumulativa, como eu acabei de falar para vocês. Então não pode ser a letra B também, por causa do somente, tá? Então restou para a gente apenas a letra D de dado, já que a C eu eliminei de cara, certo? Letra D, vamos ver se confere. Por se tratar de ato de improbidade administrativa que causou prejuízo ao erário, causou, sim, beleza. Os agentes envolvidos e a sociedade empresária Vale Tudo Limitada estão sujeitos ao integral ressarcimento do dano, sim, sem prejuízo de outras medidas, como a proibição de contratar com o poder público ou receber incentivos fiscais por um prazo determinado. Perfeito. Houve essa sanção, né, a sanção do ressarcimento integral do dano, sem prejuízo de outras sanções aí, outras medidas, como, por exemplo, né, mas não apenas, a proibição de contratar com o poder público ou receber incentivos fiscais por um prazo determinado. Então, pessoal, é correr para o abraço. Nessa questão, a alternativa correta, letra D. D de dado. Beleza? Tudo bem? Então, mais uma questão aí, agora envolvendo as sanções aplicáveis, ou as penas, né, para manter aí
o sentido da lei. Tá bom, pessoal? Eu vou parando por aqui. Essa aula nossa é um pouco mais rápida que o normal, tá? Por causa do período em que ela está sendo disponibilizada, mas eu gostaria, antes de concluir, de convidar vocês mais uma vez para acompanharem também as minhas aulas sobre práticas alternativas de solução de conflitos, certo? Até o final de 2020, na nossa chamada primeira temporada da Escola de Direito, foram 4 aulas teóricas introdutórias e sobre a lei da mediação e ainda 4 lives sobre temas diferentes. 2 com a pegada mais teórica, às vezes até um pouco filosófica, sobre os meios adequados de solução de litígios, e uma sobre essas práticas na justiça do trabalho e outra relacionada ao direito de família. Tudo bem, senhores? Pois bem, continue conosco. Acompanhe nossas próximas aulas. Continuarei aqui ainda discutindo as questões ligadas à prova da OAB, aplicadas nos últimos exames da OAB, para ajudar na sua preparação aqui pela Escola de Direito. Tudo bem, pessoal? Valeu, meus queridos. Quem quiser me seguir no Instagram, tá aí, @dvvilela. Até mais, até a próxima aula. Grande abraço no coração de todos. Valeu, tchau, tchau.